Saudações, hoje nós vamos falar sobre a abordagem tomada na implementação desse sistema de orçamentação. Primeiro partilhar o propósito desse sistema aqui. Um sistema de orçamentação essencialmente é o sistema que vai nos ajudar a emitir orçamentos para determinados clientes. Então, faremos o uso dos princípios de programação orientada a objetos, falando dos princípios fundamentais como a herança, o encapsulamento, o polimorfismo e entre outros. Então, primeiro, ao implementar o sistema de orçamentação, nós temos que modelar os dados principais e as funcionalidades que devem ser implementadas. As mais óbvias são o cliente, o produto e os próprios itens do orçamento e a forma como esses todos vão interagir entre si. Nós vamos logo começar a olhar para a forma como o código foi implementado e quais são as bases fundamentais que foram aplicadas durante essa implementação. Então, a primeira classe que nós vamos observar é a classe abstrata item orçamento. E logo no início nós vamos ver que estamos a declarar as variáveis usando a palavra-chave protected. Isso para que as classes filhas dessas classes cá, ou melhor, as classes filhas que farão uso da classe item orçamento possam ter acesso a essas variáveis. No nosso construtor, os parâmetros que escolhemos definir são a descrição do item, a quantidade e o valor base unitário. Porque se formos a lembrar, no ato da definição de um orçamento ou de uma cotação, o item carrega essas propriedades. No passo a seguir, definimos getters e setters para melhor gerenciamento da classe. E cá fazemos a atribuição do valor base unitário também através de um setter. A seguir nós vamos observar a implementação da classe abstrata produto. Cá nós iniciamos com a implementação do princípio do encapsulamento, porque no produto há certas propriedades que nós não queremos que sejam acessíveis fora desta classe. Falando da taxa de imposto e do código do estoque ou código do item. Essas são exclusivamente visíveis apenas a nível da classe produto, que puxa, ou melhor, que pede emprestado algumas propriedades da classe item orçamento, observando cá o princípio da herança, ou seja, ela herda algumas propriedades dessa classe base. O produto, nesse caso, pode ser definido como uma classe filho. A seguir, nós temos que compreender como é que é definido o construtor da classe produto. Ela toma como parâmetros uma descrição, quantidade, o valor base unitário e o parâmetro diferencial que o produto carrega em comparação ao item de orçamento é o código de estoque. Ou seja, os produtos terão um certo código para poder distingui-los uns dos outros. Cá, em relação ao nosso valor base unitário, aplicamos um bocadinho, ou melhor, aplicamos por completo o princípio
do polimorfismo. Temos que lembrar que o polimorfismo essencialmente refere-se a termos uma classe, ou melhor, a termos um método a adotar características distintas, ou melhor, características diferentes, dependendo de onde ela estiver a ser usada. Nesse caso, essa classe é uma pequena modificação da classe que nós tivemos, é uma pequena modificação do método do valor base unitário que nós observamos na classe item orçamento. Então, ela adota um uso diferente ou uma função diferente. Por último, temos aqui a implementação de um método get que serve para retornar o código do estoque. A seguir temos a implementação de uma classe bem simples, que é a classe cliente. O cliente tem propriedades facilmente definidas, que são apenas o ID, o nome e o e-mail do cliente. O seu construtor também pede-nos a definição desses parâmetros. E a seguir temos alguns getters e setters. Vamos também observar a própria implementação do orçamento e como é que nós escolhemos definir o orçamento. Tem que ver algo cá. Então, a seguir nós iremos observar o orçamento. O orçamento ele toma algumas propriedades privadas, observando mais uma vez o princípio do encapsulamento. Essas não devem ser acessíveis fora da classe. O seu construtor é definido com os parâmetros do ID juntamente com a classe cliente. Por último, ou melhor, a seguir, na nossa classe de orçamento, temos métodos para adicionar o item. Temos outra variação do método do cálculo do valor, observando o polimorfismo, ou seja, aqui o método que nós definimos na classe anterior toma uma forma ligeiramente diferente para que ela possa se adaptar à classe orçamento. O orçamento é mais complexo porque ele percorre um for loop, observa todos os itens e vai adicionando a um valor total, assim para poder obter o total do orçamento. Então ele carrega mais complexidade em comparação às suas prévias implementações. A seguir temos a definição de getters e setters para diversos tipos de propriedades, entre outros. Por último, nós pegamos todos esses dados que foram anteriormente processados e os convertemos em strings, para que eles possam ser formatados de tal forma que possam exibir no método system.println. Então aqui nós pegamos dados referentes ao cliente, pegamos os integers do total e todos eles são convertidos em strings. Por último, vamos olhar para a implementação da classe principal.
ou seja, a que faz uso de todas as classes que anteriormente descrevemos e implementamos. Eu irei fazer a divisão da tela em dois para que possamos observar algumas chamadas dos objetos que acabamos de criar. E como essas implementações refletem, como é que a chamada dessas classes refletem na criação dos seus respectivos objetos. Inicialmente nós temos a criação de um objeto chamado cliente. O cliente, como já era de se esperar, leva a passagem de alguns parâmetros que são ID do cliente, junto com o nome do cliente, seguido pelo seu e-mail. O orçamento também, nós notamos anteriormente que ele toma como parâmetros o cliente junto com o ID do cliente. É o que foi feito cá durante a criação desse objeto com o nome orçamento 1. A seguir nós temos a chamada, ou melhor, temos a declaração de diversos objetos com base nas classes que anteriormente criamos, falando das classes do produto, de adição de itens, item, orçamento, etc, etc. Essas todas são processadas e depois de ser rodadas, exibe-se cá os respectivos resultados. Então, essa é mais ou menos uma visão geral sobre como funciona o sistema de geração de orçamentos, olhando para a forma como foram implementados os princípios fundamentais de programação orientada a objetos. Olhamos para a forma como foram usadas os princípios de encapsulamento, polimorfismo, através de métodos que foram tomando formas diferentes dependendo da classe onde esses mesmos estavam a ser implementados. Olhamos para o princípio da herança, onde tivemos algumas classes a pegarem propriedades, podemos dizer, emprestado das suas classes pai, por parte das classes filho. E por fim observamos a chamada dessas classes previamente implementadas por forma de objetos. Olhamos os seus objetos equivalentes. E é assim que é descrito o funcionamento do sistema, ou melhor, a implementação do sistema de ornamentação.